Nosso tema hoje, nós vamos falar um pouco sobre a fé e o domínio da língua. Às vezes nós olhamos o texto que nós vamos seguir como base, está lá em Tiago, capítulo 3. E é um texto que, normalmente, quando as pessoas vão ministrar sobre esse texto, pensam em fofoca. E quando vai falar de língua de fogo, língua que está braseada, pensa em fofoca, mas não é exatamente isso que Tiago trata nesse livro, em toda a sua carta. E hoje nós vamos ver aqui algumas situações interessantes que essas revelações de Deus, às vezes você vive tanto tempo, pensando uma coisa, e no final você vai ver que Deus está querendo falar outra coisa, mas porque de repente nós ouvimos falar, durante tanto tempo, a gente tem aquilo como sendo uma verdade absoluta, mas nem sempre é uma verdade absoluta. Gostaria que você curvasse a sua cabeça aí onde mesmo você está, e nós vamos orar ao Senhor. Gostaria que você colocasse diante do Senhor aí todas as suas expectativas para essa noite, que o Senhor venha e fale ao seu coração. Amém, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, na compreensão da sua palavra nessa noite. Fale aos nossos corações, que nós possamos ser edificados nessa noite por sua palavra. Leve, Senhor, cativo todos os nossos pensamentos, Pai, que verdadeiramente o Senhor possa, Deus, transformar as nossas vidas nesse tempo, que nós possamos ser edificados, ó Deus, de uma forma extraordinária nessa noite. Revela os nossos corações, fala aos nossos corações. Nós repreendemos, Senhor, todo dardo inflamado, toda seta maligna, ó Deus, todo enviado do inferno, ó Deus, que porventura, ó Deus, queira roubar, ó Deus, a sua palavra, ó Deus, que nessa noite nós possamos, ó Deus, realmente sermos, ó Deus, totalmente, ó Deus, reconstruídos. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, quebrar esse vaso e fazer de novo. E que nós possamos ter um entendimento claro daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, ser como aquela terra fértil, ó Deus, ali na parábola do semeador, onde aquela semente que é a palavra do Senhor caiu e produziu em até 100 por 1. Que nessa noite, Deus, essa profecia se cumpra sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amados, então, como eu estava dizendo, hoje eu quero discorrer um pouco sobre esse texto que está na carta do apóstolo Tiago, especialmente no capítulo 3, onde Tiago ele trata ali nas particularidades da fé. Na verdade, a ênfase da carta de Tiago é a fé. E ele trata, é evidente que lá no capítulo 4, capítulo 5, ele vai entrar de fato na fofoca. Mas não necessariamente nesse capítulo 3, que é o mais usado para falar de fofoca, ele não fala de fofoca. Então esse tema está associado mais à fé. E é o que nós vamos ver nessa noite. E Tiago, ele vai lá no capítulo 2, a partir do versículo 24, ele começa dizendo assim, ele fala assim: observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê, de forma que também não se trata só de fé, se trata também de obras. Então ele vai tratar também de uma forma muito efetiva aqui sobre as obras que nós precisamos fazer. E ele vai falar muito mais sobre essas questões. E muito provavelmente, como já disse, nós temos realmente ouvido falar sobre essa outra linha que é a linha da fofoca, mas que não é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. No capítulo 1, ele vai dizer o seguinte no versículo 19. Ele trata esse assunto de uma forma muito importante. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 19: assim, meus queridos irmãos, tendes esses princípios em mente. Então ele já começa falando de princípios, e nós sabemos que os princípios da palavra de Deus é o que fundamenta toda a doutrina cristã. E ele começa falando que isso são princípios, e é para nós termos esses princípios guardados na mente. E ele continua dizendo, e ele vai falar agora quais são esses princípios. Ele diz assim, que toda pessoa
deve estar pronta para ouvir e tardio em falar. Pronto para ouvir e tardio em falar. A gente trabalha muito essas questões que a nossa própria Constituição física, ela diz isso. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse assunto, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, ou seja, ouça mais antes de falar. Preste atenção naquilo que você está ouvindo antes de falar. Ouça mais e fale menos. No capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, se você não controla a sua língua, o texto continua dizendo assim: a sua espiritualidade não tem valor algum. Então você percebe que há uma associação entre várias coisas para chegar no propósito final que ele vai falar depois sobre a fé. Então hoje nós iremos ver como que Tiago sistematiza tudo isso, como que ele consegue trazer esses textos, parece que aparentemente tão complexos, mas que no fundo ele faz uma ligação extraordinária e muito sábia. Capítulo 3, no versículo 1, que é o que nós vamos discorrer nesse capítulo, ele diz assim: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E o profeta Jeremias é um dos profetas que sempre combateu esse muito falar das pessoas. É o que sempre combateu ali os falsos profetas, os falsos religiosos, aqueles que sempre diziam: assim diz o Senhor. E nós vemos isso mesmo nos dias atuais. As pessoas, elas chegam, elas vão olhar para você e falam assim: assim diz o Senhor. E Deus, lá em Jeremias, ele vai falar assim: ai daqueles que dizem que eu disse, se eu não disse. Então muita gente fala assim diz o Senhor, mas não necessariamente aquilo que nós estamos ouvindo da boca daquela pessoa vem do Senhor. Não é sempre que isso acontece. Então nós precisamos entender que existem muitas técnicas de persuasão. É interessante que até nós estávamos comentando essa semana, eu queria ter visto novamente se eu achava esse livro, mas eu estava vendo alguns livros lá na livraria do shopping, e lá tinha um livro falando sobre as técnicas de persuasão usadas pelo FBI. Eu lembro que eu li só mais ou menos ali a resenha daquele livro, né? Eu comecei a ver algumas partes e lá começa falando algumas situações onde uma pessoa, ela chega para pegar uma outra no aeroporto, e ela pega essa pessoa no aeroporto. Quando ela chega para pegar essa pessoa no aeroporto, queria participar de uma convenção, né? Essa pessoa era um dos palestrantes dessa convenção, e essa convenção ia acontecer num hotel, e ele estaria hospedado nesse mesmo hotel. E essa pessoa então fala para ele assim: olha, a região onde está esse hotel, embora seja uma região nobre, é uma região muito perigosa. Então, se você sair para a rua, tome muito cuidado para não ser assaltado. Então, no primeiro momento, aquela primeira pessoa já dá uma informação como essa. O que aconteceu com aquele rapaz? Ele nem saiu do hotel. Ele acreditou nas palavras daquele homem e nem saiu do hotel. Ele não conhecia o lugar, ele não conhecia aquela pessoa, mas ele deu credibilidade àquilo que ele estava falando. E muitas vezes eu e você também damos credibilidade demais naquilo que nós ouvimos e não conferimos se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Eu já vivi uma situação muito parecida com essa, e eu quero dar um breve testemunho aqui dessa situação. A primeira vez que eu ministrei uma palavra na minha vida, nós éramos líderes ainda, não éramos pastores, foi num retiro, num encontro com Deus. E eu me preparei durante meses para esse momento. Estudei tudo que foi possível naquela palavra, para que quando chegasse aquele momento, eu não desse ali nenhuma gafe, né? Porque é muito difícil.
Você de repente subir à frente de pessoas e começar a falar. Eu te falo que até hoje, né, hoje mesmo que eu subi aqui, eu senti um frio no estômago. A gente sente esse frio no estômago. Não é fácil você estar diante de uma plateia e falando, né, ministrando diante de uma plateia. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E o que acontece? Eu fui e ministrei essa palavra. E eu terminei essa palavra e falei, graças a Deus, foi tremenda, foi maravilhosa, ou seja, eu arrebentei. Aí eu saio lá para fora, meu pastor sentado assim do lado de fora. E a hora que eu fui saindo, esperando que ele falasse muito bem, né? Aquele tradicional tapinha nas costas, afinal de contas, era a minha primeira ministração e ele sabia disso. Então nada mais motivador do que ganhar um tapinha nas costas aí nesse primeiro momento, né? Hoje, tapinha nas costas para mim não faz diferença, mas naquela época fazia muita diferença. Mas quando eu saio para fora, em uma das partes da administração, falava sobre o encontro que Jacó teve com o anjo no Val de Jaboque. E quando eu ouvi essa administração pela primeira vez, que também foi um encontro, essa administração me impactou muito. E aquilo ficou muito guardado no meu coração. E a pessoa que ministrou era um pastor muito renomado, uma pessoa muito querida, muito amada. E esse pastor, quando ele ministrou, ele falou dessa luta que teve entre Jacó e esse anjo. E lá na palavra a gente vai ver que é um anjo com letra maiúscula, e sempre quando aparece anjo com a letra maiúscula, é porque a luta era com o próprio Deus. Então Jacó lutou com o próprio Deus. E ele falava que o anjo pegou uma espada e mandou-lhe na perna de Jacó. E Jacó ficou mancando. E aquilo ficou no meu coração. E eu li esse texto milhões de vezes, como foi preparando essa palavra. Eu li centenas de vezes, pelo menos, aquele texto. E todas as vezes que eu lia, era um anjo com uma espada. E quando eu saio para fora, meu pastor, ele olha para mim e fala assim, onde que tem espada? Na palavra de Deus, onde está escrito que o anjo tinha uma espada? Eu tinha tanta segurança, tanta certeza naquilo que eu estava falando, que eu discuti com ele. E mesmo depois ele me mostrando que não tinha, eu insisti em ler em várias versões da Bíblia para achar essa bendita espada que não existe. Mas porque alguém um dia falou para mim, eu tinha aquilo como sendo uma verdade absoluta. E comecei a pregoar aquilo que eu havia ouvido. Mas vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Aquilo que você ouve aqui, não importa quem está no púlpito, você tem que estar com a sua Bíblia, conferindo. Eu já me coloquei à disposição várias vezes, para quando eu descer ali, você falar, pastor, como é que é esse negócio? Você me explica, porque eu não entendi. Eu tenho pregação para te explicar. Então o que acontece? A gente compra às vezes aquilo que as pessoas estão falando e não vamos conferir, não vamos correr atrás. E começamos a replicar. Antigamente, muito antigamente, a maioria de vocês com certeza nem eram nascidos ainda. Quando você acessava uma internet, existiam ali os portais. Os que são mais antigos vão saber do que eu estou falando. Era uma linguagem antiga, hoje não se usa mais, né, esses portais, não sei se usa, mas eu creio que não. Então existiam os portais, e os provedores desses portais, eles colocavam ali as informações que todos acessavam, e todos partiam daquelas informações. Então era um provedor passando uma informação. O que acontece hoje? Não existe mais portais, existem plataformas. Aí você pega as principais plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e outros por aí. Os provedores, eles não postam um vídeo sequer. Eles não postam um tipo de informação sequer. Quem que posta a informação? Qualquer um. Então a internet hoje, ela está cheia de muitas informações que você não sabe a procedência. Não sabe de onde que vem. E porque está lá no vídeo do YouTube, você tem aquilo como verdade. É muito comum você ver os bate-bocas no Facebook. A gente nem participa do Facebook. Eu nunca tive Facebook. A pastora já teve uma época e depois ela largou mão disso também.
Mas tudo que você vê são bate-bocas que não te levam a lugar nenhum, coisas sem fundamentos. As pessoas postando e falando de si, colocando coisas a respeito delas mesmas. Então as informações relevantes, de fato, elas não existem mais, são poucas e raras. Mas o que acontece hoje nós temos vivido aí a era das fake news, né? Quem já ouviu falar nisso, com certeza todos aqui já ouviram falar nisso. Por que existe a era das fake news? Porque qualquer um fala sobre qualquer coisa e contamina muita gente. Muitas pessoas são afetadas por essas inverdades, que parecem verdades, dependendo até de quem fala. Quando chega uma pessoa que tem autoridade, especialmente um pastor, aquele que tem autoridade, ele chega e fala uma palavra, aquela palavra é tida como verdade absoluta. Ninguém contesta. Mas isso são coisas que nós precisamos tomar cuidado. A gente sempre recomenda para tomar cuidado, né, com os vídeos. Às vezes você pega, assiste, tem muita coisa bonita, tem muitos pastores de excelência, mas tem muita bobagem, muita bagaceira. E já aconteceu uma ocasião de alguém dar um Ctrl+V, Ctrl+C, uma palavra, e ministrou aqui numa rede de jovens. Eu tive que sentar com ele e pedir explicação. Não tinha nada a ver com nada, pregou uma doutrina que a gente não confere, não professa aquela fé. Mas parecia verdade, algo envolvente. Cuidado com o que você está ouvindo. O nosso referencial se chama Bíblia Sagrada. Então qualquer pessoa que estiver falando qualquer coisa, você precisa chegar na palavra de Deus. Então, voltando aqui no nosso texto, Tiago, ele começa a sua carta dando essa advertência, dizendo, lá no versículo 1 nós já lemos: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Então, quando nós vemos tanta gente falando sobre tanta coisa, todo mundo é mestre, porque mestre é aquele que ensina, é aquele que influencia. Uma profissão nova que surgiu agora são exatamente os influenciadores digitais. As pessoas que você vai olhar para a vida deles, a vida deles não fala nada do que eles pregam ali, mas são influenciadores. Às vezes a pessoa não sabe nem o português corretamente. Aliás, é normal, né? No Brasil, nós os brasileiros não sabemos o português corretamente. Mas é muito difícil. Uma pessoa, ela chega, ela fala um monte de bobagem, um monte de seguidores, você olha lá, tem milhares de seguidores para uma bobagem. Uma pessoa comum que de repente faz alguma coisa, uma grande sacada. Vamos pegar um exemplo aqui: alguém grava uma música e fala, sem críticas, é lógico, né? Mas só para ilustrar isso que nós estamos falando, grava uma música que fala caneta azul. E todo mundo deita e rola em cima dessa música, caneta azul. O que isso edifica? É algo engraçado, algo interessante, mas não edifica em nada. E de repente uma pessoa fala uma bobagem qualquer na internet, aquilo viraliza, aí todo mundo começa a seguir aquela pessoa para ver qual é a próxima bobagem que ela fala. E daqui a pouco aquilo que parecia bobagem começa a se tornar verdades entre o povo. Então, alguns sim precisam de mestre. Ele está falando, não nos torneis todos mestres. Então precisa de ter alguns que são mestres, mas nem todos. Alguns não. Ele fala, nem todos não tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Então haverá no final um julgamento que vai julgar por aquilo que nós falamos. Jesus vai falar isso lá em Mateus, daqui a pouco nós vamos ler, que no final nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. E mesmo hoje, quando a pessoa é submetida a um julgamento, um tribunal qualquer, há uma obrigação ali. Às vezes quando a pessoa é abordada na rua, o policial, ela é presa, ele fala para ela o seguinte: qualquer coisa que você falar será usada contra você no tribunal. Nós já ouviram isso? Ou seja, aquilo que eu falo vai servir de juízo para mim, tanto no natural como também no espiritual. Cuidado com o que nós estamos falando.
Versículo 2 vai dizer assim: afinal, todos tropeçamos. Ou seja, se todos tropeçamos, mesmo aquele, né, que você acha que é certinho, um dia ele vai falar uma bobagem. Por isso que eu estou te falando, eu sou humano também, eu posso falar bobagem. Você precisa estar conferindo, você precisa estar com a sua Bíblia aberta, de preferência uma versão boa. Tem umas versões que não são versões, né? São paráfrases, né? Eu já falei um pouco sobre isso. Então ele continua lá: afinal todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Então o apóstolo Paulo, que era um grande apóstolo, ele vai falar assim lá em Romanos 7, ele vai dizer o seguinte: pois eu não compreendo o meu próprio modo de agir. 7,15, Romanos 7,15. Porquanto o que eu quero, isso não pratico, entretanto, o que eu detesto, eu me entrego a fazer. Era um homem, nós olhamos assim, aparentemente perfeito, mas ele também falhava. E ele faz essa declaração que é mais uma confissão. O bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Algumas versões vai falar dessa forma, né? Vou usar esse termo. Então, logo, todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós estamos sujeitos a tropeços, todos, sem exceção. Tiago continua, versículo 3. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Ou seja, se o cavalo pode ser controlado, nós também podemos ser controlados. Então há uma forma, há uma maneira que nós podemos refrear a nossa língua. Eu já estava conversando essa semana sobre o freio do cavalo, né? É um ferrinho desse tamanho, não sei quem já viu, né? Que é colocado na boca do cavalo. E somente aquele ferrinho é capaz de controlar todo aquele animal, todo aquele peso. Aquele nosso veterinário que pode falar um pouco melhor sobre isso. Então, um cavalo, um animal com uma força extraordinária, pode ser controlado com um ferrinho pequenininho e uma rédea na sua mão. Você faz o que você quiser, leva ele para onde você quiser. É muito comum também nós ouvirmos assim, uma frase que diz o seguinte, porque nós entendemos aqui no primeiro momento que existe uma equação entre Deus e o homem, em relação àquilo que o homem faz, aquilo que é parte do homem, para o homem fazer, e aquilo que é parte de Deus fazer. Então existem alguns ditados aí, um ditado, né, mais especificamente mais antigo, e esse ditado diz assim, é um ditado, isso não é bíblico, né? Faça a sua parte e da minha eu te ajudarei. Quem já ouviu isso? Isso não é bíblico. Mas muita gente briga e fala, não, isso está na Bíblia. Me mostra, não está. Embora tudo que nós vemos na palavra de Deus, ela leva a esse tipo, né, essa equação que o Tiago faz aqui, do homem, né, daquilo que é parte do homem, daquilo que é parte de Deus. Então há sim esse momento aí que nós precisamos entender. A Bíblia também vai dizer que a nossa fé, e aí ele começa a falar de fé, ela precisa ser demonstrada de uma forma prática. Lá no versículo 17 de Tiago 2, no capítulo 2, ele vai dizer assim, deste mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, a fé é morta. Então, a fé, ela precisa ser acompanhada de obras, ou a fé é morta. Então, quando a gente começa a ler esses textos de Tiago, parece que ele está dando tiro para todo lado, né? Parece que fala de fé, ora fala de obras, ora fala de outra coisa, mas ele tem uma linha de raciocínio aqui, que é algo de uma sabedoria extraordinária, sabedoria que vem do alto, e ele vai falar isso também, né? Que a sabedoria, ela vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então ele começa a fazer essa montagem e tudo, e no versículo 18 ainda, do capítulo 2, vai dizer assim, entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras,
e eu demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Um exemplo que nós temos na palavra de Deus é da viúva, que deu um exemplo ali muito claro para todos nós, aquela viúvinha lá que pegou a última farinha que ela tinha, o último pouquinho de azeite, e fez um bolo para o profeta primeiro. O profeta chega e fala: faz para mim primeiro. Ela fala: mas só tem para mim, meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas mesmo assim ela usa fé e ela faz primeiro para o profeta. Então, primeiro, uma obra, e através dessa obra que ela fez, ela mostrou a fé. Eu vou fazer e não vai faltar. E muitas vezes o que acontece? Você vai fazer uma doação de cesta básica. Quando nós falamos de obras, também é comum, né, nós olharmos obras como ajuda humanitária, né? Uma cesta básica, um pagamento de um talão de energia, coisas desse tipo. Mas não é só isso. Obras envolvem uma série de outras coisas que nós precisamos fazer. É verdade que você chega numa casa, vou pegar uma casa bem pobre, bem humilde, e você vai pregar a palavra de Deus. Aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas quando você olha para dentro daquela casa, ali o marido está desempregado, a mulher está endividada, eles não têm o que comer, as panelas estão vazias, e você chega lá para pregar a palavra de Deus. Você acha que eles vão entender uma palavra que você vai falar? Você acha que eles vão acreditar em Deus que deixa eles passar por aquela situação que eles estão passando? Não vão. Então sim, aí entra essa questão dessa ajuda de uma cesta básica. Primeiro você alimenta, primeiro você faz esse tipo de obra, depois você faz a obra de Deus, que é pregar a palavra. Porque a pessoa com a barriga vazia, ela não vai ouvir aquilo que você estiver pregando. Seguindo em frente, ainda no capítulo 2, lá no versículo 26, vai dizer assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. A fé sem obras é uma fé morta, não adianta, é uma fé morta. Voltando agora para capítulo 3 de Tiago, versículo 4, vai dizer: observai, por exemplo, os navios, que embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede, um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. E ele vai discorrendo sobre isso, ele vai falando desse navio, a gente vai avaliar, né? Não sei quando já tiver a oportunidade de ver um navio ao vivo, é algo gigantesco. E quando você olha o tamanho do leme desse navio com relação ao tamanho dele, é algo desproporcional. No entanto, aquilo ali, o piloto leva aquele gigante para qualquer lado, para uma cidade, gente. Leva para qualquer lugar. Então fala que ventos fortes, um monte de coisa, nada, não importa. Aquele pequeno leme ali, ele é manipulado por uma pessoa apenas. E ele começa a falar também que a língua, né, um órgão pequeno, ele fala com um bosque imenso pode ser incendiado com apenas uma fagulha. A pessoa passa na estrada, joga um toco de cigarro e vira um incêndio sem proporções. Uma pequena fagulha pode causar um incêndio terrível. E quando fala que os mestres serão cobrados daquilo que eles falam, eu posso falar uma palavra, eu posso lançar aqui, e todos vão ter isso como verdade, e a partir dessa verdade cria-se um incêndio muito grande. Uma palavra é multiplicada, você replica para outro, que replica para outro. Nós temos muitos líderes aqui, isso é replicado nas células. Então, mas essa responsabilidade, né, ela não é só do pastor. E aqui fala que todos, embora alguns não mestres, ela aconselha que alguns não sejam mestres, mas é quase que impossível nós não sermos também influenciadores.
sempre vai ter alguém olhando para você. Principalmente quando você assume, por exemplo, dentro do ambiente da igreja, você assume um ministério na igreja. Você se torna um referencial. Daqui a pouco tem pessoas andando igual a você, vestindo igual a você, falando igual a você. Por quê? Porque ele te tem como referencial. E o referencial daquilo que está aqui em cima, por exemplo, tem que ter muita responsabilidade naqueles que vão subir e aquilo que vai falar, porque o referencial e a responsabilidade não está só naquilo que eu falo, mas também naquilo que eu faço. E não tem lugar que você vá que você não está sendo filmado. Essa semana você mandou umas fotos, eu parei para comprar uns pastéis para minhas irmãs. Eu mesmo compro pastel, de vez em quando. Mas eu parei para comprar esses pastéis, estou lá esperando, o Jeff passou e tirou um monte de foto. E mandou para mim na mesma hora, comendo pastel, né? Então assim, cuidado com o que você está fazendo, né? De repente eu chego aqui e falo, não gente, a fritura não é comigo. E eu falo isso mesmo. E de repente alguém me vê comprando pastel, comendo pastel. Olha só. Quando alguém te fala, vou te dar a chance de se defender. E quando não fala? Quando fala, pastor, ele fala isso, mas a vida dele não é bem assim. Então eu preciso corresponder àquilo que eu falo com a minha vida. A minha vida é o meu testemunho. Então é a minha obra. A minha fé sem essa obra não é morta. Então, é a minha obra, eu preciso corresponder a isso. Versículo 6, ele continua: semelhantemente a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência. Olha só, a língua, ela muda uma existência, o curso de uma existência. E quando você olha na história mundial, você vai ver grandes e eloquentes pregadores do bem e do mal, pessoas que dominaram nações inteiras, mundo inteiro, só com o poder da palavra. Eu vou te falar um nome: Adolf Hitler. Aquele homem, ele convenceu o mundo inteiro para defender as loucuras, as insanidades dele. E as pessoas defendiam aquelas insanidades como se fossem a coisa mais santa do mundo. O poder que ele tinha nas palavras. Por outro lado, nós vamos ver um outro homem que agora ele age pelo bem, chamado Martin Luther King. Ele começou a pregar o Evangelho, ele defendia o Evangelho, ele começou a defender as classes mais pobres nos Estados Unidos, e ele fez uma revolução, ele mudou uma existência, mudou uma nação, mudou o mundo. Todos dois tiveram repercussões mundiais e tantos outros. Se nós formos olhar na história do mundo, né, desde sempre tem alguém capaz de dominar com a fala. Somente com a fala. Versículo 7. Ainda, né, no final do versículo 6, ele vai dizer assim, na parte B, que a língua, como ela acaba, ela mesma, a língua mesmo, ela acaba incendiada pelo inferno. Deixa eu ver como é que está a língua. O curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quem já ouviu falar aqui em fome? Quem sabe o que é fome? Só o Gerivaldo? Nem o Jantes, que é o mais antiguinho, pastor. Fole é um instrumento que sopra, não é um instrumento de sopro, não é um instrumento musical, não. Ele assopra para acender chamas, acender fogo. Então ele é muito usado aí, algumas pessoas ainda usam ele para acender churrasqueira, né? Ele vai apertando aquele fole e ele vai soprando, e ali vai candecendo aquela churrasqueira. Tem gente que vai na tampinha mesmo, é o mais comum. Mas aqui quando fala que a língua é incendiada pelo inferno, eu fico imaginando que lá no inferno tem um fole soprando, só para incendiar, só para inflamar mais ainda. A língua já está inflamada, já é uma brasa, ele vem e começa a soprar. Incendiada pelo inferno. Imagina quanto dano isso pode causar. Versículo 7 então, agora, diz assim: pois toda espécie de feras, aves,
répteis, criaturas marinhas, é possível domar, de fato, tem sido domada pelos seres humanos. Então, hoje em dia, nós vemos os seres humanos realmente domando todo tipo de animais, até peixe é domado. Hoje está proibido, né? Mas tinha aí aqueles espetáculos que aconteciam com baleias, com golfinhos, né? O golfinho dançando, baleias saltando. São animais adestrados pelo homem. E ele vai continuar dizendo aqui no versículo 8: a língua contudo. Então você faz o que parece impossível, que é domar um peixe. Mas ele vai falar aqui: a língua contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Uau! Versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. É incoerente isso, e Tiago ressalta. Interessante que Tiago, só um adendo aqui, ele era aquele apóstolo que estava sempre perto de Jesus. Quando nós fizemos aqui uma representação, que tinham três, né, que estavam sempre perto, que presenciou a transfiguração, que presenciou ali no Getsemane, aquele momento, o último momento de Jesus. Então, Tiago era um desses que estava ali. Tiago, muitos entendem, e há algumas discordâncias a respeito desse assunto, de que ele seja o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Muitos discordam. Mas quando a gente olha na forma literária, a forma que ele escreve, a forma que ele age, realmente você vê que tem tendências, embora ele era discípulo de Jesus, é muito comum que isso aconteça, mas você não vê o mesmo lá em Pedro, nas cartas de Pedro, você não vê o mesmo na carta dos Evangelhos de João, mas nessa carta de Tiago você vê muita similaridade com o jeito que Jesus fala. Então provavelmente sim, ele seja o irmão de sangue de Jesus Cristo. Porém, o que acontece essa discrepância, esse desencontro, né? Não vamos entrar nesse detalhe, nesse mérito, mas eu particularmente creio que seja sim o irmão de Jesus. E ele começa falando a forma como que ele fala, a forma como que ele se posiciona. Ele usa muito a linguagem profética, né? Então no versículo 10 ele vai dizer assim: da mesma boca procedem bênção e maldição, e diz: meus queridos irmãos, isso não está certo. A mesma boca proceder bênção e ao mesmo tempo proceder maldições. Ao mesmo tempo eu vou bendizer a Deus, ao mesmo tempo eu vou maldizer aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. E quando você faz isso com um irmão, é isso que você está fazendo. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quando você fala: não, Deus é comigo, você ora, levanta de manhã, você ora, mas você trata mal o seu irmão, é incoerente. E ele fala que isso não está certo. Versículo 11, e ele vai continuar: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável ou água salobra? Olha, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem dentre vós, versículo 13, é sábio e tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. E aqui ele está falando justamente isso, de viver aquilo que você prega, de viver a fé que você professa. Nós professamos uma fé cristã, e a maioria dos cristãos ou das pessoas que professam a fé cristã não vivem com Cristo. Simples assim. Isso ele está discordando aqui. Eu preciso viver. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, e que demonstre com o seu proceder cotidiano, ou seja, a sua vida, o seu dia a dia, demonstre mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Então, diante de toda essa problemática, o primeiro conselho, ele vai dar aqui alguns conselhos. Eu não vou falar todos, são muitos, né? Mas eu quero resumir aqui.
O primeiro conselho que ele dá, o texto vai dizer assim, nesse que nós acabamos de ler: que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras práticas, com humildade que tem origem na sabedoria. Sabedoria que vem do alto, que é demonstrada aí pelas obras, pelo testemunho de vida que cada um de nós temos que ter. Então, amados, quando a gente fala de construir um caráter, é a coisa mais difícil que tem. Isso quando você vive, quando ele faz essa analogia de uma figueira, né? Vamos pegar um exemplo mais comum para nós aqui, uma mangueira produzindo laranja. É impossível, são coisas incoerentes. Não produz uma figueira, aliás, uma mangueira não vai produzir nunca laranja. E esse exemplo que ele está dando, logo, aqueles que são de Deus não podem fazer coisas que não são de Deus. Você não pode viver contra a sua natureza, proceder contra a sua natureza. Se nós temos uma natureza de Deus, é assim que nós precisamos viver. A nossa vida também precisa ser enquadrada dentro dessa nossa natureza, que é a natureza de Deus. Então, no versículo 14, ele continua falando assim: no entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Segundo você, ele fala: não abrigue no seu coração inveja, amargura, ambição egoísta. Tem gente que é egoísta, às vezes nem sabe que é egoísta. Tudo que quer, primeiro pensa para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. Esse dia eu estava conversando com o meu irmão e ele falou assim: se você tivesse hoje 100 mil reais, o que você faria com 100 mil reais? Eu falei: eu compraria uma caminhonete para fulano. Mas foi algo tão espontâneo assim, né? Sem pensar. Eu falei: como assim? Achei que você ia comprar alguma coisa para você. Você vai comprar uma caminhonete para fulano? Eu fiquei pensando, né? Olha só, a língua contaminada. Eu fiquei pensando, por que eu vou comprar uma caminhonete para fulano? A língua contamina, você acaba sendo contaminado, às vezes, por uma resposta a uma contra-resposta à sua resposta, a pessoa te contamina. Às vezes você fala e faz e age de uma forma tão natural, e a nossa vida cristã tem que ser assim, natural. Tudo tem que acontecer de uma forma muito natural, muito clara. De forma que a gente vê, né, lá os fariseus, né, quando eles iam orar, eles tocavam sininho, né? Por que eles faziam aquilo? Porque orar para eles era um esforço tão grande, que eles pensavam: olha, quando eu estiver orando, né, um esforço desse, todo mundo tem que ver, pelo menos todo mundo tem que ver. Então eu tenho que tocar o sininho para as pessoas verem esse meu esforço. Porque muita gente dizima também da mesma forma. Dizima, faz questão de mostrar, de falar, de comentar aquilo que está fazendo. Mas o que a palavra de Deus fala é diferente. Não deixe sua mão esquerda saber o que faz a sua mão direita. E assim vai. Seguindo em frente, Evangelho de Mateus. E agora eu quero comparar aqui um pouco, né, da fala de Jesus com a fala de Tiago. No versículo 34, capítulo 12, versículo 34, Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois da boca fala o que está cheio do coração. Ou seja, uma mangueira jamais vai poder produzir laranja. Por quê? Porque a característica dela é de produzir manga. Se você é mau, dificilmente você vai produzir o bem. A boca fala, é Jesus que está falando, daquilo que está cheio do nosso coração. Se o seu coração é bom, você vai falar coisas boas. Se o seu coração é mau, vai falar coisas más. Ainda que você dê uma floreada, né, e comece a falar coisas boas, mas a sua natureza não é essa. Mas como cristãos, nós temos a natureza de Deus, amém? A natureza de Cristo em nós. Versículo 35 ainda, de Mateus 12, Jesus continua dizendo: uma boa pessoa tira do seu bom tesouro, que é o coração, coisas boas, mas as pessoas más tiram do teu tesouro mal as coisas más. Não tem como ser diferente.
Eu quero chamar uma reflexão agora. O que está saindo do seu coração? O que sai da sua boca? O que você tem falado? O que você tem vivido? O que você tem pensado? Versículo 14, na parte B, diz: não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. 15. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. 16. Pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. 18. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Os filhos da paz precisam semear a paz. Então fala, mas ela gera diversas situações, aqui estão listadas algumas delas. A gente não consegue realmente entrar em tudo, o tempo é muito curto, mas lá em Provérbios 15, ele vai falar um pouco também dessa questão da palavra branda e da palavra dura. Ele vai dizer lá no versículo 1 que a resposta branda, ela desvia o furor. E nós podemos ver também muitos exemplos de guerras que foram aplacadas por causa de um rei que com sabedoria usou uma palavra branda e não precisou levantar nenhuma arma. Ele conseguiu aplacar uma guerra, o furor de uma guerra. E é o que Provérbios está falando aqui. E ele continua: mas a palavra ríspida desperta a violência. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolice. Os olhos do Senhor estão por toda parte, e ele observa atentamente os maus e os bons. Volto a dizer, você está sendo filmado. Você está sendo filmado o tempo todo. Deus está vendo todas as atitudes, tudo aquilo que você faz e pratica. A palavra de Deus, ela sempre foi um instrumento de conversão que gera a fé no coração. E a língua, ela é uma metáfora da palavra de Deus. A língua é usada para propagar a palavra de Deus e também para propagar outras coisas, o bem ou o mal. Mas a nossa vida cristã, ela só tem sentido quando as nossas ações, ou seja, as nossas obras, elas falam mais alto ou de igual modo com aquela fé da qual nós professamos. Tem que ser da mesma forma. Mateus 12:36, Jesus diz: por isso vos afirmo que toda palavra fútil, é importante você acompanhar isso. 12:36, Mateus: toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Versículo 37: porque pelas tuas palavras serás absolvido, ou pelas tuas palavras serás condenado. Haverá um juízo, e aquilo que você fala vai ser instrumento de peso nessa balança. Eu quero convidar a equipe de louvor para subir. Essa música que nós vamos cantar, ela fala que nós somos como um farol que brilha à noite. Nós, os filhos, os cristãos, somos um farol. O farol, ele é um referencial. Quando você está em alto mar, você não sabe para que direção você vai. Você não vê terra. Mas o farol, ele dá um norte. Quando você olha o farol, você sabe ali tem terra firme. E quando essa canção diz que nós somos esse farol, significa que em nós existe uma terra firme. Somos esse farol. E ele fala mais, como uma flecha que acerta o alvo. Nós precisamos ser essa flecha. E isso que vamos cantar, ela precisa ser entendida mais como uma oração. E você vai cantar essa canção porque ela é muito conhecida, como se fosse realmente uma oração, falando: Deus, eu quero ser esse farol.
Eu quero ser essa flecha que acerta o alvo. Eu quero ser esse que vai ser transformado pela sua palavra. Porque antes de falar que ele quer ser um farol, antes de falar que ele quer ser uma flecha que acerta o alvo, ele diz: Senhor, me soma. Olha bem dentro de mim, me soma. Soma o meu coração. E você vai começar a olhar para o Senhor e vai falar: Senhor, soma o meu coração. E me usa como essa flecha, como esse farol, porque eu quero ser esse instrumento que vai expandir o reino dos céus. Eu quero ser esse instrumento nas suas mãos, um instrumento multiplicador, e da minha boca, Deus, faça essa oração, como um dia Isaías fez. E quando ele faz aquela oração, algum anjo pega uma brasa ali no altar de Deus e coloca na boca de Isaías, porque ele reconhece que habita no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e ele também tem os lábios impuros. E quando Deus pergunta: quem enviarei? Ele diz: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Existem muitas pessoas lá fora que precisam de mim e de você. E esse poder que você tem, e você entendeu isso hoje, o poder que você tem na sua fala, na sua língua, pode mudar uma geração inteira, pode mudar uma existência, pode mudar uma nação, pode mudar um mundo. Você pode. Basta dizer para o Senhor: usa-me, Senhor, e Ele vai te usar, porque Ele usa quem Ele quiser. Por mais que você fale: eu não sou qualificado, Deus usa quem Ele quer. E Ele olha que Ele pegou as pessoas mais desqualificadas. Quando Jesus ele vem e começa a reunir o seu grupo de discipulado, Ele pega os mais desqualificados. Ele pega os pescadores, Ele pega aqueles que eram corruptos. Pescadores normalmente são pessoas mais toscas, mais rudes. Mas Ele pega esse pessoal e transforma eles naqueles que propagaram o Evangelho que o mundo conhece. Hoje eu e você conhecemos o Evangelho por causa desses 12 homens desqualificados. E se você quer ser esse instrumento nas mãos de Deus, faça essa oração: Senhor, me usa, transforma, mas esteja pronto, porque às vezes as transformações que Deus faz na nossa vida doem. Às vezes, para Ele nos transformar, Ele tem que nos quebrar como vasos. E a palavra diz que nós somos como vasos na mão do oleiro. Às vezes você precisa ser quebrado para ser perfeito, de acordo com a vontade, de acordo com os propósitos de Deus. Curva a sua cabeça. Vamos cantar essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra.
sua boca, glorificando, a palavra mais forte, meu Senhor. E diz, eu quero, Senhor, ser usado. Eu quero ser usado. Aleluia. Aleluia.